Eu acho que essa foi a gota d'água para o presidente do STF. Nesse momento, o presidente do STF é o Edson Fachin. Eu acho que nem o Edson Fachin está suportando mais o que está acontecendo lá dentro da sua Suprema Corte. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes viraram motivo de vergonha para o Edson Fachin, que mesmo que tenha um viés ideológico de esquerda, ele mesmo já admite que esse pessoal foi longe demais. Foram duas falas que ele deu hoje na palestra que ele participou. Uma na palestra em si e depois para a imprensa. Preste atenção no que o Edson Fachin fala. É apenas 1 minuto e 30 segundos. Escuta isso aqui. Quando falamos em crises, é fundamental reconhecer que efetivamente nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada. Ele admite que o judiciário, ou seja, o STF, que ele se refere, está passando por uma crise. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. E é nesse momento, creio, que o Poder Judiciário, e posso dizer da magistratura, da sua imensa maioria, dos 18 mil juízes do Brasil, que tal como foi dito que há juízes em Berlim, também aqui é preciso dizer que há juízes no Brasil. A frase há juízes em Berlim, ou tem juiz em Berlim, é uma frase que diz que era daquela época em que a maioria dos juízes eram comprados por Hitler. Eram tribunais de teatro para condenar quem se posicionava contra o Hitler. Então tinha um ou outro juiz que se posicionava da maneira correta. Quando ele faz essa frase em relação ao Brasil, ele está falando que aqui tem um ou outro juiz que é decente. E para enfrentar esta ordem de ideias, fechando essa notinha de rodapé mental sobre o significante atuação do judiciário, sempre que o juiz parecer estar atuando como agente político disfarçado de... Aqui ele está se referindo, todo mundo sabe, a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Em termos jurídico, perde-se a confiança pública. Tenho dito e repetido, e disse isto num pronunciamento alusivo a 8 de janeiro, numa solenidade que foi levada a efeito, não neste ano, mas no ano pretérito, no Palácio do Planalto. Falando em nome do Poder Judiciário, eu disse, a política o que é da política, o direito o que é do direito. Tá, agora, saída, ele deu uma coletiva de imprensa. Então ali ele está mostrando insatisfação com o comportamento de alguns ministros do STF e está admitindo que o STF está passando por uma crise. De modo algum se colocou em questão, e não se deve colocar em questão, a importância do parlamento fiscalizar todos e a todas as instituições por meio de CPI. Quem nada deve, nada teme. Opa! Peraí, Fachin, você está comprando briga com seus colegas. Porque o que o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes estão falando é que o Alessandro Vieira deveria ser cassado porque ele está fazendo porque ele fez um relatório de uma investigação de uma CPI. O que você está falando agora, então, é que Gilmar Mendes e Dias Toffoli têm alguma coisa a dever? Vamos ouvir de novo, só para ter certeza. O parlamento fiscalizar todos e a todas as instituições por meio de CPI. Quem nada deve, nada teme. Então, por que seus colegas querem prender e caçar o cara que estava investigando eles? E, portanto, não há crise institucional. Há percepções distintas. O caminho de indiciamento por conta de decisão judicial nos parece que não é um caminho adequado. Eu defendo que quando não se concorda com... Aqui ele está falando que ele não concorda com a decisão de Gilmar Mendes de indiciar o Alessandro Vieira. Uma dada decisão, o caminho adequado é o recurso, é recorrer, é contestar, impugnar a decisão e não atacar a própria institucionalidade. Você está agora criticando abertamente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, Fachin. Você está entendendo que a Corte Suprema, a nossa Suprema Corte, está sendo jogado na lama diante da sua presidência, porque você não está sabendo conter pessoas que compõem o quadro de ministros do STF? Infelizmente, caiu justamente na presidência do Fachin o pior período do STF no Brasil. Na presidência do Fachin, que parece que não é um cara muito ruim, ele é até um cara de gente boa,
mas caiu justamente nele. O legado do Fachin vai ser que durante a sua presidência o STF virou um tribunal de exceção, de proteger bandido e de perseguir senadores, de perseguir deputados. Por isso, Fachin, que ou você resolve esse problema agora, ou a solução já não é impeachment mais, nós já não falamos mais de impeachment, já se fala em renovar o STF, em uma troca total de todos os membros, com uma nova Constituição, porque o STF levou o Brasil para um buraco tão profundo que não se vê mais a possibilidade de consertar isso, mas teria que ser refeito. Jussara Soares, o que a gente percebe, Jussara, desde que Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo, ele era uma pessoa extremamente reservada, mais quieta. Aos poucos ele está falando, nas últimas semanas ou talvez nos últimos dias, tem falado cada vez mais, meio que seguindo o mesmo caminho paralelo ao crescimento das críticas feitas, a pressão sofrida pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe como tem gente dentro do STF que não está gostando desses posicionamentos do presidente da Corte. É isso, Márcio. Nesse evento no qual o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, participou hoje em São Paulo, ele voltou a fazer críticas ao próprio judiciário, defendendo que há sim uma crise, inclusive de imagem, né? Admitindo isso e defendendo uma autocontenção. A gente lembra aqui, Márcio, que o ministro Edson Fachin quer implementar um código de ética, um código de conduta, justamente para delimitar a atuação ali, colocar algum freio na atuação dos ministros, inclusive de familiares. Esse código de ética vai ser ali trabalhado pela ministra Carmen Lúcia, que foi escolhida para ficar à frente deste projeto, dessa empreitada defendida por Edson Fachin. A questão, Márcio, você lembrou muito bem, ele sempre foi muito mais discreto. Agora, como presidente da Corte, ele tem falado publicamente. E essas falas dele têm incomodado muito os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que veem nessas falas de Edson Fachin, na verdade, um aumento do desgaste da própria Corte, que quando ele defende esse código de conduta e fala, olha, realmente há uma crise, precisamos mudar, o Supremo está exacerbando o seu poder, muitas vezes o judiciário, e aí quando ele faz essas críticas, isso, claro, incomoda muito dos seus colegas. A avaliação é que Edson Fachin tem falado isso muito para o público, mas deixado de trabalhar isso internamente com os colegas, ou seja, falando muito pouco, combinando muito pouco o que seria esse código de conduta. A avaliação interna, Márcio, é que falta ali uma costura, uma articulação melhor de Edson Fachin para levar adiante esse código de conduta, porque uma das grandes questões é justamente a atuação de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal como advogados. Então, é algo que precisa ser de fato debatido, mas como fazer isso? E aí eles acham que esse ritmo que Edson Fachin, que quer aprovar esse código de conduta ainda esse ano, como ele disse numa entrevista no final de março a jornalistas, que esse ritmo é muito acelerado, que não deveria ser para agora e nem deveria estar sendo debatido dessa maneira. Então, há sim um sentimento dentro do Supremo Tribunal Federal desse isolamento do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, e, claro, críticas internas ao modo como Edson Fachin tem encarado essa questão, né, essa crise que vem vivendo o Supremo Tribunal Federal. Márcio. Josias, essa possibilidade, essa situação envolvendo Alessandro Vieira é uma oportunidade para o Supremo Tribunal Federal? Não vejo assim não, Fabiola. Acho que há prejuízos generalizados nesse assunto, né? O próprio Palácio do Planalto sai perdendo porque se envolveu numa articulação de última hora para mudar o time da CPI nos últimos minutos da votação para derrubar o relatório que indiciava 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral. Então, não ficou bem o Palácio do Planalto, não ficou bem o Supremo, que, por mais que pudesse criticar o trabalho do senador, considerou inadequado, poderia criticar, mas o Supremo, personificado na figura do seu decano, o Gilmar Mendes, foi muito além da crítica, né? E ele deixou mal também o procurador, o Gilmar Mendes, deixou mal o Supremo,
ficou mal também o procurador-geral Paulo Gonet, porque o Paulo Gonet já rejeitou um pedido de parlamentares para arguir a suspensão do Dias Toffoli. Rejeitou outro pedido de parlamentares para abrir uma investigação contra o Alexandre de Moraes. Ele considerou que esses dois pedidos foram infundados. Se ele determina agora, como pede o Gilmar Mendes, a abertura de investigação contra o Alessandro Vieira, aí o Gonet, que é um protagonista da negociação, que pode resultar na transformação do Daniel Vorcaro num colaborador premiado, esquisita, porque considerou inadequados pedidos que arguíam a suspeição ou pediam a investigação de ministros que estão claramente devendo explicações. E aí vai processar o Alessandro Vieira. O Gilmar Mendes, Fabíola, ele enxergou o relatório do Alessandro Vieira como um convite para uma contradança. Ele falou, não me convide para dançar porque eu posso aceitar. Ele aceitou. Ao requisitar ao procurador-geral a abertura de investigação contra o senador, ele acusa o senador de abuso de poder, desvio de finalidade, e inaugurou uma coreografia esquisita, inusitada. Na prática, ele deseja criminalizar o posicionamento político de um senador que, graças a essa manobra a que fizemos referência, que mudou a composição da CPI, foi rejeitado. Então, foi politicamente refutado o relatório do senador. Então, agora nós temos, no palco de Brasília, uma dança realmente inusitada. O bailarino Gilmar, ele está se movendo num ritmo que destoa da música tocada pela orquestra dos investigadores. E a sociedade brasileira está prestando muita atenção à orquestra da Polícia Federal. É nessa orquestra que a sociedade brasileira está prestando atenção. E nessa música dos investigadores, o comportamento do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes e dos colegas que atuam para blindá-los, soam, esse comportamento dos dois ministros, soa como nota desafinada. Eles agem como notas desafinadas. Então, não ficou bem o Supremo, a meu juízo. As críticas feitas ao senador Alessandro Vieira, elas podem ser feitas, mas investir contra o senador, da forma como o Gilmar está fazendo. E o Paulo Gonet, se aceitar esse pedido de investigação feito pelo Gilmar Mendes, aí mesmo é que ele vai transformar essa coreografia, Fabíola, num balé de elefantes, porque ele já rejeitou os pedidos que faziam mais nexo. Arguir a suspeição do Toffoli, pedir uma investigação, não se trata de dizer que é culpado, mas investigar o ministro Alexandre de Moraes, ele achou que eram infundados. Agora ele vai investigar o senador, porque num cenário político expressou a sua posição política, que foi rejeitada politicamente por uma CPI. Não faria o menor nexo, Fabíola. Então acho que ninguém ficou bem nisso, não. Aliás, o senador Alessandro Vieira postou ontem à noite, inclusive, que ele mesmo já respondeu essa questão de ofício. Aqui, ó. Quem trabalha com a lei e a verdade não tem problema em responder qualquer questão. Mesmo sem intimação, já apresentei resposta ao ofício do ministro Gilmar Mendes, que pede à PGR, né, Procuradoria-Geral da República, que me processe por abuso de autoridade. O pedido é imprestável, conforme a opinião do próprio ministro Gilmar Mendes. E aí ele já... Nossa, ele já antecipou, Mairovitch, já antecipou e colocou lá... a resposta dele à lei de abuso de autoridade. Fabíola, eu acho que ele fez bem, não deixou a questão esquentar muito, ele veio e, evidentemente, com o mundo... Eu não li ainda a resposta que saiu nesse momento, mas o time dele foi bom, tem que reagir à altura. O Gilmar saiu dançando, mas saiu dançando, como todo mundo está vendo, com o Toffoli, só estão os dois. E o procurador Gonet está numa situação muito difícil. Para começar, porque na proposta, atenção, era uma proposta que foi rejeitada. Na proposta do relator, do senador relator, o Gonet estava também.
por a sua omissão. Então, ele estava também, com relação a ele, havia uma proposta para impeachment, embora pudesse ter isso sido uma proposta para se dar um cartão vermelho para ele, conforme a Constituição, interrompendo o mandato dele, fazendo um recall. Mas a verdade é o seguinte, que o Gonê não pode se meter nessa. Ele estava citado, ele estava mencionado no relatório, ele está impedido de qualquer manifestação. Mas, na realidade, é uma dança do Gilmar com o Toffoli, porque foi o grande companheiro que ele encontrou, é o líder dele, o Gilmar. Agora, essa dança está sendo uma dança muito estranha, uma dança sem orquestra, sem música para dar sustentação, uma dança horrorosa. Vorcado negocia devolver até 50 bilhões de reais em delação e pode firmar maior acordo da história. É isso mesmo. O banqueiro Daniel Vorcado negocia um acordo de delação premiada que pode se tornar o maior da história do país em valores envolvidos. Segundo interlocutores, ele pretende devolver uma quantia bilionária, possivelmente na casa de 50 bilhões de reais, referente ao montante utilizado pelo Fundo Garantidor de Crédito para socorrer clientes do Banco Master. A estratégia da defesa é apresentar um pacote amplo de ressarcimento que inclua não apenas o rombo financeiro da instituição, mas também valores que teriam sido pagos como propina a agentes públicos. A expectativa é que a proposta formal seja concluída e apresentada até o fim do mês, em negociação com a Procuradoria-Geral da República. Antes da prisão, Vorcado já afirmava a interlocutores que pretendia devolver integralmente os recursos utilizados no socorro financeiro ao banco, o que elevaria o acordo a um patamar inédito nas investigações de crimes financeiros no Brasil. A movimentação é interpretada como uma tentativa direta de reduzir a pena e ampliar os benefícios da colaboração. Vorcado foi preso em 12 de fevereiro de 2026 no contexto de investigações que apuram fraudes no sistema financeiro, incluindo suspeitas de gestão temerária, desvio de recursos e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos envolvendo o Banco Master. Mesmo com eventual acordo, investigadores avaliam que, devido à gravidade dos fatos, o banqueiro deverá cumprir parte da pena em regime fechado. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!